aparição. A aparição você já está morto e você faz o seu fantasma, né? O que você está morto. Só que você pode ter dois, né? O fantasma mesmo ou a sombra, né? Até um outro jogador pode jogar com a tua sombra, que são as coisas que te prendem ao mundo, as suas coisas não resolvidas na tua vida, que agora vão te assombrar no pós-vida, né? E aí, dentro do Trevas, desses aprimoramentos negativos, por exemplo, você pode colocar que você tem alcoolismo. Você pode colocar que você tem algum tipo de fobia. Então, ele se torna esse espelho numa tentativa mais fiel de emular a realidade. Então, você pode não ter um problema de alcoolismo na sua vida real, Sim. mas, de repente, você constrói um personagem e você coloca nele essa característica. Isso vai te colocar a perspectiva de uma pessoa que vive um problema de alcoolismo. E aí, quando o mestre do jogo, ele começa a criar a história, ele começa a narrar o que está acontecendo, ele vai te colocar em situações que uma pessoa que vivencia esse problema de alcoolismo, que ela passa. E isso pode te dar essa perspectiva no mundo real do que essas pessoas passam e de como você pode mudar sua perspectiva em relação a elas. E é interessante isso, né? Porque como no RPG você tem essa questão do palco, né? O palco é todo aquele canto que é possível uma liberdade de ação. Você pode ser aquilo dali diferente de qualquer canto. Você pode, de repente, ser alguém muito certinho, alguém que não bebe, alguém sem vícios e tudo mais, por N motivos, né? Vamos dizer que sua família foi uma família que tem muitas pessoas que são viciadas em alguma substância, sejam lícita ou ilícita, e você, com uma tentativa de sobrevivência, você fez isso, eu não vou me viciar nisso, tomar consciência de não vou fazer uso de nada. Só que o RPG te dá um ambiente seguro que, de repente, você pode fazer um personagem desse jeito, e ali ser um momento interessante de ter uma inversão de papel com essa pessoa. Né? O palco do RPG ele permite muito isso. Alguém que de repente, vamos dizer que tem alguma dificuldade física muito forte, né? E de repente faz um personagem que tem a capacidade de realizar feitos físicos muito, muito incríveis, né? É interessante isso, né? Ele dava essa possibilidade de você viver aquilo ali que seria difícil para ti. Seja para inverter os papéis, né, como o Leonardo falou, que é algo muito interessante, você tem um ambiente seguro para fazer essa inversão de papel, seja com um ditador, seja com um viciado, seja com alguém que é criminoso, seja você vai viver de uma forma segura aqueles papéis ali, seja de repente para você vivenciar desejos teus, questões tuas, que até então era impossível para te viver. Psicologicamente falando, o que eu sempre via nas mesas de RPG era isso. Era muito essa projeção do eu da pessoa Sim. naquele personagem. Então, tipo, coisas que eu gostaria de realizar no mundo real, mas que algumas dessas coisas elas são fantásticas, elas são impossíveis, ou algumas dessas coisas são muito difíceis de serem atingidas. Mas dentro da fantasia eu posso colocar essas projeções. Exato. E eu me permito vivenciá-las na medida em que eu estou interpretando esse personagem. Isso, ótimo, perfeito. E isso daí tem um nome, né, que chama-se projeção. Você é um processo psicológico na hora que você traz questões tuas para uma determinada situação. Então você acaba projetando no RPG questões suas, sejam desejos, sejam medos, sejam anseios, sejam necessidades. Você vai trazer essas questões através desse processo de projeção. E uma projeção interessante, né? Porque ali é um ambiente seguro para você poder viver. Sim, e a gente consegue ver muito a projeção da personalidade dos jogadores no personagem. É muito comum, se você é um jogador que joga há muito tempo, ou, vamos lá, 1 ano, ou já teve X personagens, fiz mais de um personagem, tive 2, 3, 4, 5. Pega esses personagens e olha, vê se eles têm algo em comum. Você pode perguntar até pro teu grupo, olha, nesses 5 personagens aqui que a gente já jogou em aventuras diferentes, em RPGs diferentes, vocês veem alguma coisa em comum? Você vai encontrar ou formas que, como você construiu o teu personagem, que são comuns a todos eles, ou maneiras de agir que são comuns a todos eles. Na época, por exemplo, eu mestrava muito, ainda mestro RPG, mas eu sempre via, aquele jogador sempre faz personagens
de tal maneira. Aquele jogador sempre traz personagem de tal maneira. Aquilo dali fala sobre algo que o jogador tem e que ele projeta no personagem. Algo que é da própria dinâmica psíquica dessa pessoa. Tem vários pensadores que falam sobre isso. Se você pegar Jung, ele vai dizer que aquilo dali é a sombra projetada. São aqueles conteúdos que eu ainda não integrei à minha personalidade e que eu tenho necessidade de integrar essa personalidade, eu acabo trazendo isso na hora do que eu trago um personagem, na hora que eu trago essa construção simbólica. Se você pegar Moreno, que é do psicodrama, ele vai falar que aquilo dali você acaba personificando algo que tem a ver com a realidade suplementar da pessoa. Para ele, a realidade suplementar é eu vivo minhas coisas, mas de repente existe aqueles desejos que ficam só aqui. Eles se tornam desejos não vividos. Eu sou alguém que sempre digo sim para tudo. E de repente tem dentro de mim uma vontade de dizer não. E de repente eu faço um personagem que é um personagem que não liga muito ali para o que os outros falam. De alguma maneira eu personifico a minha realidade suplementar ali. Então é algo bem interessante, né? Olhe seus personagens de RPG, você vai perceber como eles falam muito sobre você. Exato. E dentro da Gestalt terapia, que é uma das abordagens da psicologia, tem muitas técnicas que a gente utiliza no setting terapêutico com o paciente que envolvem projeção, né? Sim, verdade. E isso facilita com que muitas vezes o paciente ele perceba, ele se dê conta de certos modos de agir, de certos pensamentos, de certas dinâmicas que às vezes já estão tão arraigadas, enraizadas nele que ele não está consciente delas. Então, essa projeção, ela facilita com que você perceba isso. Então, no processo de RPG, isso acontece de uma forma não percebida. Quando o cara lá tá fazendo a ficha de personagem dele, ele não tá percebendo que ele tá projetando as características dele. Exato. Ele não tá consciente desse processo. Mas, ao mesmo tempo, a nossa intenção aqui é que a partir de agora você possa refletir melhor e você possa pensar sobre isso. E aí eu deixo aqui o seguinte questionamento: como é que você acha que os personagens que você já criou e já vivenciou dentro do jogo, o que você aprendeu com eles e como isso impactou na tua realidade, na tua vida cotidiana? Sim. Assim, é uma reflexão pra ti, pra você levar pra vida. Isso é muito legal. Isso é muito bom mesmo, né? Porque vale a pena você fazer isso. Você vai aprender muito sobre você mesmo na hora que você perceber as coisas que se repetem em cada personagem seu. Você vai aprender muito sobre si, vai ter a chance de poder entender. Porque assim, é interessante o que o Léo está trazendo da projeção, e a gente até pode falar que existem as projeções, são projeções criativas, e projeções são projeções patológicas. Se você tem a possibilidade de ter algo que vai te ajudar bastante a conhecer você mesmo, isso é legal. Mas se você fica apenas na fantasia, você não traz isso para a tua realidade, você acaba entrando numa projeção que é patológica. Você só consegue vivenciar isso se for no mundo da imaginação. Mas por que não tentar algo que você começa a desenvolver, começa a conhecer no mundo da imaginação, você não trazer para a tua vida real? Às vezes a gente não traz de forma consciente isso. Às vezes você está lendo um RPG, você de repente está vivenciando algo que você não vivenciava, e aos pouquinhos você leva isso para a tua vida, mesmo sem se tocar que você fez isso num ensaio dentro do RPG. A gente precisa só ter cuidado para não ser só a imaginação se tornar o único local teu de realização. Isso. Até porque o RPG é uma ferramenta que te permite emular a realidade e vivenciar todas essas questões. Então, olha o tanto de profundidade que a gente trouxe falando de um jogo que aparentemente é tão simples, é tão desprovido de pretensões, mas que quando a gente começa a pensar sobre ele tem um grau de profundidade assim que é absurdo, né? Sim. Quando a gente fala, né, nessa perspectiva da psicologia, do comportamento humano, da vivência humana. É interessante mesmo. Você falando, né, sobre isso, eu me lembrei agora, tem algo que eu falo algumas vezes para alguns dos meus pacientes, na hora que eles estão trazendo algumas questões, eu peço para eles trazerem um personagem que chama muita atenção. Um
ou então uma determinada cena que chama muita atenção deles, seja num filme, num livro, numa série e tudo mais. E eles trazem essa cena que traz muito afeto, muito forte, né? E a gente acaba refazendo essa cena dentro do consultório, né? Dentro da terapia desse paciente. E depois a gente troca por figuras do mundo da pessoa, da realidade da pessoa. E é incrível como isso é forte, né? É incrível como ali tem muita coisa projetada, existe muita... Dá para aprender muito, conhecer muito sobre a pessoa através daquilo dali. E os personagens, né, como o Léo falou, te habilitam a conhecer sobre isso, mesmo de uma forma tão lúdica. Porque principalmente quando a gente está entrando no lúdico, a gente deixa as coisas passarem mais facilmente. Se eu te pergunto direto, como é que você é? Talvez você não vá responder tão assim, mas se eu te entrego uma coisa lúdica e você tem a oportunidade de atuar nela, você acaba mostrando de forma mais fácil a tua personalidade. Excelente, Rafael Barros. E agora, a gente quer que vocês coloquem aqui nos comentários. Exato. Qual é o tipo de personagem que você cria, qual é o tipo de personagem que você gosta de criar e o que é que você percebeu depois de assistir esse vídeo e refletiu, né, sobre essas experiências de criação de personagem e como elas são projeções da sua própria personalidade. Perfeito. Esse é um grande desafio. Coloca aqui. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar e ativar o sininho para as próximas... Ative o sininho aqui em algum lugar. Em algum lugar daí. Vai estar. Até mais, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Um beijo no coração. Não, vou fazer um tchau legal, né? Vai, faz tchau, meu pai, porque um beijo no coração. Obrigado por assistirem o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima do Mind Show.